Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 12 de maio, nós vamos meditar em Esther, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje vamos falar deste livro tão maravilhoso que é o livro de Esther, né? E Esther significa estrela, mas ela pode ser derivado da deusa Estar, porque era uma deusa babilônia. E aquela época era uma época onde predominava o Império Babilônico. Nós também não temos noção, ou não é revelado quem é o autor do livro de Esther, é um autor desconhecido. E aqui, o livro de Esther, ele é contemporâneo ao livro de Esdra e ao livro de Neemias. Estamos falando do mesmo período histórico, né? O rei Assuero fazia parte deste tempo do exílio babilônico sobre o povo de Israel. E aqui nós vamos ver que o propósito deste livro é lembrar o povo de Israel de uma das festas que eles comemoram até os dias de hoje, que é a festa de Purim, que é um memorial ao livramento de Deus ao seu povo, né, através ali da vida de Esther, quando ela se casa com o rei Assuero, né? Então, nós vamos ver alguns nomes aqui, como a própria Esther, Mordecai, que era o seu tio pai, que ela era filha de criação, né? Ela foi órfã e foi criada pelo seu tio, algumas versões falam primo. Pois bem, nós vamos ver também o nome de Assuero, que era o rei daquela época, e vamos ver a presença de um inimigo chamado Mordecai. Então, aqui está o mapa. Isso, nosso mapa mental, que eu vou disponibilizar no Instagram, sempre deixo lá para que você possa visualizar melhor. Meu Instagram, se você ainda não me segue, é Rubenita Leão, tá? Estamos também no TikTok, estamos por aí nas redes sociais e você pode me seguir em todas elas. E esse material é do pessoal da Educação Cristã, eu sempre menciono eles aqui, tem cupom de desconto para os seguidores aqui do canal. É um material que você pode usar não só para você, para os seus filhos, para os seus pais, na igreja. É um material riquíssimo, né? Eles não tá ligado à idade, mas todas as pessoas que olham, até mesmo as crianças, conseguem ter esse vislumbre do livro e torna a Bíblia mais acessível ao interpretação e ao conhecimento. Então, eu sempre incentivo as pessoas, né, para ver esse conteúdo do pessoal lá da Educação Cristã, que são parceiros aqui no canal. O banquete de Assuero, isso mesmo, nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias, né? Então, você percebe que o domínio do rei Assuero era um domínio grande, né? E prevalecia sobre muitas províncias, né? E a gente vai ver que durante o reinado dele, ele foi soberano, né? E em alguns livros históricos, ele é conhecido como Xerxes, tá? Nós vamos ver que Esther, Mordecai, né, viviam numa cidade dessa província que chamava a cidade de Suzã. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, em que estava na cidadela de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os príncipes, servos, no qual apresentou o escol da Pérsia e da Média e aos nobres e príncipes da província que estavam perante ele, né? Então, era uma riqueza, assim, absurda o império que foi construído, e ele tinha muito glamour, isso mesmo, e ele queria mostrar isso a todos, o seu poder e o seu glamour. Então, ele mostra as riquezas da glória do seu reino, o esplendor, a grandeza, a excelente grandeza, né? E esse banquete, essa festa, foi-se por muitos dias, isso mesmo, né?
Passado esses dias, deu um rei um banquete na cidadela, né, de Suzã, para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino, estofa de púrpura, atado aos cordões de linho. Gente, uma verdadeira riqueza, aberta ali, né? Para que todos vissem, não só aqueles que frequentavam a corte, mas também todo o povo, né? As argolas que prendiam essas cortinas eram de pratas, tinha colunas, isso, de alabastro, a armação dos leitos era de ouro e prata, sobre o pavimento do pórtico, de mármore, alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhe de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies. Havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vasti deu um banquete para as mulheres reais do rei Assuero, para a casa real, né? Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou Neumã, Bizatã, Barbona, Bigdá, Abagtá, Zetar e Carcas, que eram eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era de extrema formosura. Então o rei não se contentou em mostrar a grandiosidade do seu reino, o seu poder, a sua glória, mas também queria mostrar quem era a sua esposa, né? Qual era a beleza que assistia a ele. Pois bem, né? Porém, a rainha Vasti recusou a vir, por intermédios dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou contra ela. Então, o coração do rei já estava, vamos dizer na linguagem popular, já estava bêbado. Já era 7 dias de festa, bebida à vontade, né? Então, a rainha Vasti também já tinha dado a sua festa ali particulares às mulheres, que também envolvia bebida. Então, os ânimos já estavam, né, não no seu normal. E quando a rainha Vasti se recusa, porque nenhuma mulher em sã consciência faria uma coisa dessa, pois ela se recusou, né? Então, ou seja, que rivalidade havia ali no reino, né? Então, tudo isso você pode ver aqui na família real. E aí, diante disso, o rei ficou enfurecido, envergonhado diante dos seus príncipes sábios, de toda a corte, e ele vai se consultar os sábios que entendiam dos tempos, porque assim era tratado os interesses do rei na presença de todos, os que sabiam da lei e do direito. Olha só, né? Uma coisa particular relacionada ao seu casamento tratado desta forma. Então o rei vai consultar ele, os mais chegados a eles eram Carcena, Setar, Admata, Tarse, Meres, Marcena, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos. Então, o império medo-persa estava subordinado ao rei Assuero, que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentava como os principais do seu reino, a sua corte ali, né? Pois bem, sobre o que se devia fazer segundo a lei, a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandado do rei Assuero e mandado as mensagens pelo eunuco. Então disse Memucã na presença do rei e nos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e a todo o povo que há em toda a província do rei Assuero. Porque se a notícia que a rainha se recusou a vir à presença do rei se espalhar, as mulheres do reino também vão desprezar os seus maridos,
quando ouvirem dizer que mandou o rei Assuero introduzir Vasti à sua presença e ela não foi. Hoje mesmo, as princesas do Persa e do Medas, que ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí um desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de toda parte um edito real. E aí o edito real era lei entre os medos, os persas, e não poderia se revogar. Que a rainha Vasti jamais voltaria a estar na presença do rei. E o reino que pertencia a ela seria dado a outra melhor do que ela. Quando for ouvido o mandado que o rei decretar que todo o seu reino vasto, que é todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto os mais importantes como os menos importantes, né? E o conselho pareceu muito bem ao ego do rei Assuero. Então enviou carta a todas as províncias, segundo o seu modo de escrever, a cada povo, segundo a sua língua, cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do povo. Passado estas coisas, apaziguado o furor do rei Assuero, lembrou-se ele de quem? De quem? De quem? Da sua rainha Vasti. E o que tinha decretado a respeito dela. Então disseram os jovens ao rei que lhes serviam: tragam moças ao rei virgens e de boa aparência e formosura. Ou seja, rei, não fique com falta ou sinta remorso ou fique com saudade. Nós vamos arrumar uma mulher melhor que Vasti, mais bonita que Vasti para o senhor. E mais, virgem, olhe bem, ponha o rei comissários em todas as províncias do reino para que se reúne todas as moças virgens, de boa aparência, formosura, em toda a cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Hegai, que era eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-lhe os seus ungüentos. Pois bem, a moça que cair no agrado do rei, essa o rei coloque no lugar de Vasti, e com isso concordou o rei, e assim o fez, né? Então, ou seja, o rei ia muito pelos seus conselheiros, você tá vendo aqui, né? Na cidadela de Suzã, ali mesmo, havia um judeu, né? Um homem judeu, ele era da tribo de Benjamim, ele é benjamita, e ele chamava Mordecai, ele era filho de Saul, filho de Semai e filho de Quis. Olha da onde vem esse homem, filho de Quis. Quis era pai de Saul. Então, olha ali a descendência, né, de Esté. Que ele fora transportado de Jerusalém com os exilados. Estamos em exílio, pois bem, e que foram deportados com Jeconias, o rei de Judá na época, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Hadassa, que é Ester. Então, Ester é um nome babilônico dado a Hadassa, que era, na verdade, filha de Mordecai, o qual não tinha pai e mãe, e era jovem bela, né? Então, Mordecai assumiu a paternidade de Hadassa e Ester, porque os pais dela haviam falecido, né? Ela não tinha pai e mãe. E era ele que criou essa jovem bela de boa aparência e formosura. Já entra no requisito do mandato do rei, né? E aí, nós podemos ver que foi divulgado, pois, o mandado do rei e a sua lei, a serem juntadas muitas moças na cidade de Suzã, sobre a vista de Hegai. E levaram também quem? Hadassa, a Ester, a casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. As moças lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, né? Então, ou seja, já ali dentro, aos olhos de Hegai, Ester já encontrou destaque, né? Então, a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que apressou em dar-lhe ungüento
e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei. E fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Esther não havia declarado qual era a sua linhagem e qual era o seu povo. Mordecai lhe ordenara que não fizesse isso, não declarasse. Passeava Mordecai todos os dias diante do átrio, a casa das mulheres, para se informar como passava Esther e o que lhe sucederia. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratado segundo a prescrição para as mulheres, por 12 meses, Esther esperou, né, por momento de se apresentar diante do rei Assuero. E nesses 12 meses, ela ficou num spa real, recebendo tudo que tinha de bom e de preparação para o momento de se apresentar, né? Então, ela teve aula de etiqueta, de beleza, ela era cuidada como uma futura rainha. Pois bem, olha só quanto glamour aqui, né? Seu embelezamento, né, era assim, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses de especiaria com perfume unguento para uso exclusivo dessas mulheres. Então, é que vinha a jovem ao rei e ela lhe dava o que desejasse para levar consigo para a casa das mulheres, para a casa do rei. À tarde, entrava e pela manhã tornava a segunda casa das mulheres sob a vista de Sagaz, o eunuco do rei e guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse que ela fosse chamada pelo seu nome. Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, né? Então, por isso que algumas pessoas falam que, por causa desse versículo, de que Esther era prima de Mordecai. Só que lá, como nós vimos no início, fala que ele era tio dela, né? Mas não, essa informação para mim não tem grandes influências. E Esther alcançou o favor de todos que haviam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe sobre a cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. E é neste versículo que nós vamos meditar no nosso versículo do dia. Como Deus age de benevolência, não importa o início da sua trajetória. Se ele foi difícil, como de Esther, que era órfão, que perdeu os seus pais, Deus pode fazer infinitamente mais. Nós vamos meditar aqui, não deixe de ver o versículo do dia. Pois bem, e aí nós vamos ver que para isso o rei vai dar um grande banquete, todos os príncipes, servos, era o banquete de Esther. Concedeu alívio à província e fez presente segundo a generosidade real. Quando pela segunda vez se reuniram as virgens, Mordecai estava sentado à porta do rei. E Esther não havia declarado ainda sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenava, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai, ou seja, né, ela era obediente ao seu pai, mesmo que era de criação, não é? Que coisa mais linda. Pois bem, naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, observando o que se acontecia a Esther, um dos eunucos do rei, da guarda da porta, que chamava Bigatã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra a vida do rei. E aí veio isso a conhecimento de Mordecai, que estava ali prestando atenção a tudo. E o que ele fez? Ele revela o intento desses homens de irem contra o rei para Esther, e Esther automaticamente fala ao rei em nome de Mordecai. Instigou-se o caso, que era de fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das Crônicas perante o rei.
E aí nós vamos ver que agora, no capítulo 3, vai se manifestar o inimigo do povo. Isso mesmo. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu, sabe quem? Amã, que era filho de Amedata, Agagita, e o exaltou e o pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Existe, nós sabemos, um provérbio de que dê poder a uma pessoa e você descobrirá quem ela é. Aqui nós vamos descobrir quem é Amã, através do poder que foi dado. Ele foi elevado acima de todos os príncipes. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã. Por isso tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava e não se prostrava. Mordecai era um judeu e o judeu não se prostra diante de ninguém. Ele aprendeu a duras penas que a sua rendição e a sua prostrar-se, né, é somente diante de Deus. Pois bem, Mordecai era um servo fiel e só se prostrava diante de Deus. E isso enfurecia Amã. Todas as vezes que ele passava e Mordecai era o único que não se prostrava, ele se enchia de mais raiva e ódio e queria matar Mordecai. Nós vamos ver que ele sabia que Mordecai era um judeu. E no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o Pur, isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o do 10º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado e disperso por povos dessa província do teu reino um povo cujas leis são diferentes à lei de todos os povos, que não se cumpre a lei do rei, pelo que não se convém o rei tolerar esse tipo de gente. Se bem parecer ao rei, decrete que eles sejam mortos, e nas próprias mãos do que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entre para os tesouros do rei. Então o rei tirou da mão seu anel e deu a quem? A Amã. Olha quanto poder esse Amã tinha. E disse: esta pata seja tua, como também este povo, para fazer deles o que bem lhe for do agrado. E o rei vai decretar, através ali de Amã, a morte de todos os judeus. Enviaram-se carta por intermédio dos correios, isso mesmo, a todas as províncias do rei, para que destruísse, matasse, aniquilasse de vez todos os judeus, moços, velhos, crianças, mulheres, em um só dia. Qual era o dia? Dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueasse os bens, isso mesmo. E por onde o correio passava, impelidos por essa ordem de Deus, participando dessa notícia a todos, né? Nós podemos ver que Amã, o texto fala aqui, que ele se assentava a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa diante do mandato do rei. Amanhã nós vamos ver Esther entrando no propósito pela qual Deus a chamou para ser rainha. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. E ajuda-nos todos os dias a ajustarmos o nosso olhar ao Teu propósito. E assim, com alegria, cumprirmos ele na nossa jornada. Colocamos diante de Ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe.